Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um Vida Relevante. Esse programa aqui tem como objetivo trazer princípios da Palavra de Deus para abençoar a nossa vida e o nosso coração. Para mim, sempre um privilégio, um prazer compartilhar a Palavra de Deus com você, refletir a Palavra de Deus com você e aprender essa palavra que tem nos dado a direção que nós precisamos. Que Deus abençoe muito a tua vida e a tua família, em nome de Jesus, tá? Hoje eu quero conversar com você sobre um toque muito especial, tá? Um toque diferente. Eu quero utilizar um texto do Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir da segunda parte do verso 24. Grande multidão seguia Jesus, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. Tendo ouvido a respeito da fama de Jesus, veio por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia daquilo que nela se operou, veio, prostrou-se diante dele, o adorando, e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse texto, ele é um texto importante e um texto interessante, porque ele começa dizendo que Jesus estava sendo acompanhado por uma grande multidão. Jesus estava indo para a casa de Jairo para orar pela filha dele, que estava muito doente. Uma multidão estava seguindo, porque era um tempo em que Jesus estava realizando muitos milagres, e a multidão, curiosa, querendo ver os milagres, também querendo receber o milagre, essa multidão ia seguindo Jesus, e não apenas seguindo Jesus, mas queria tocar em Jesus, queria estar perto de Jesus, queria se aproximar, queria estar junto de Jesus. Então, era muito difícil para Jesus caminhar no meio dessa multidão. A história conta que Jesus estava indo, passando por toda essa dificuldade aí no caminho, com essa multidão que estava comprimindo ele, e diz que no meio dessa multidão apareceu uma mulher, e ela estava enferma, fazia 12 anos, tinha gasto todos os seus recursos, tinha procurado todo tipo de médico, todo tipo de ajuda, mas o texto bíblico diz que ela não melhorava, ao contrário, ela só piorava. E ela ficou sabendo a respeito de Jesus, e ela tomou uma decisão de ir ao encontro de Jesus e de tocar em Jesus para ser curada. Essa mulher é um exemplo para nós. E é interessante, porque Jesus estava sendo tocado por muita gente, muitas pessoas estavam ali, se aproximaram e querendo tocar em Jesus. E de repente ela toca em Jesus. E Jesus para e pergunta, quem me tocou? Os discípulos, eles acham estranho porque todas as pessoas estavam tocando em Jesus. E era impossível eles falarem para Jesus quem tocou em Jesus, porque nesse caminho as pessoas iam apertando, se aproximando e tocando. Tanto que um dos discípulos chegou a dizer: olha, mestre, nós estamos caminhando para a casa de Jairo e muitas pessoas estão te tocando. Como que a gente vai saber quem te tocou? E Jesus diz: não, mas foi um toque diferente. Foi um toque diferente, porque de mim saiu poder. Nós vivemos numa época que as pessoas têm buscado a Deus, têm procurado a Deus no meio dos seus problemas, têm procurado tocar em Deus. Domingo, por exemplo, na igreja, muitas pessoas foram nas igrejas buscar a Deus e colocar a sua vida diante do Senhor, e com toda certeza elas tocaram no Senhor. Mas no meio de toda essa multidão tem algumas pessoas que tocam de modo diferente. Essa mulher tocou em Jesus de modo diferente. Tanto tocou de modo diferente que saiu de Jesus poder e
ministrou sobre a vida dela e ela foi curada. Aí surge a curiosidade no nosso coração, né? Que toque é esse que faz a diferença? Que toque é esse que move Jesus? Que faz com que o poder de Jesus seja derramado sobre nós? Que toque diferente é esse? Nós também queremos ser tocados dessa maneira. E olhando para o texto, a gente aprende algumas coisas muito importantes sobre o toque dessa mulher. Primeiro, essa mulher tocou em Jesus com fé. O texto bíblico diz que ela estava cônscia, né? Ela estava consciente de que se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Ela tinha essa certeza no seu coração. Ela tinha essa consciência. Ela trazia dentro de si este saber, esta decisão, esta fé. Se eu tocar em Jesus, eu serei curado. Ela trazia no seu coração essa certeza. Isso é um diferencial tremendo. Ela não apenas tocou em Jesus com a sua mão, ela primeiro tocou em Jesus com a sua fé. Se nós queremos que alguma coisa de fato aconteça na nossa vida, nós precisamos ter uma atitude de fé, um movimento, né? E a fé, ela é um movimento intencional. Não é um movimento inconsciente. É um movimento intencional. É um movimento consciente. Tem muita gente que acha que fé é um sentimento. Fé é alguma coisa que está dentro da gente. É algo motivacional. Fé não é isso. Fé é uma escolha. Fé é uma decisão. Fé é um movimento intencional. É uma tomada de decisão na vida. E essa mulher, ela tocou em Jesus com fé. Uma outra lição que a gente aprende sobre o toque dessa mulher é que o toque dessa mulher em Jesus foi um toque determinado. Ela estava determinada a se aproximar de Jesus e a tocar em Jesus e receber de Jesus a cura. E isto, gente, é um ponto muito importante. Tem muita gente que quer que as coisas mudem na sua vida, mas não está determinado o suficiente a isso acontecer. Você pensa que foi fácil dessa mulher tocar em Jesus? Não. Ela teve que enfrentar as dificuldades do preconceito, ela teve que enfrentar as dificuldades das barreiras, ela teve que enfrentar as dificuldades da sua necessidade de saúde, dos seus problemas de saúde, das suas dificuldades de saúde. Essa mulher estava enferma, fisicamente, emocionalmente, socialmente e espiritualmente. Era uma enfermidade física, era uma hemorragia. Era uma enfermidade também emocional, porque naquela época trazia-se a ideia de que uma mulher que... Primeiro que as mulheres já recebiam preconceito por serem mulheres. Mas uma mulher doente, uma mulher enferma, uma mulher que tinha um problema de saúde, ela era considerada maldita. E isto trazia um peso social. Então essa mulher carregava esse fardo emocional, social, por conta disto que ela sofria, dessa discriminação que ela sofria. Então a enfermidade não era só física, era uma enfermidade também emocional, uma enfermidade social e uma enfermidade espiritual, porque a religião daquela época acreditava que uma pessoa que estava enferma era uma pessoa amaldiçoada por Deus, ou por um pecado que cometeu, ou por um pecado que algum familiar seu cometeu. Mas toda doença era resultado de um pecado ou de um afastamento de Deus ou de um erro. Então, essa mulher trazia todo esse peso no seu coração. Mas ela estava tão determinada que ela passou por cima de todas estas coisas. E ela disse, eu irei tocar em Jesus, porque se eu tocar em Jesus, eu vou ser curada. Olha que exemplo maravilhoso para a nossa vida, que nos ajuda a caminhar nessa semana. Eu não sei quais os problemas, quais as dificuldades, quais as lutas que você tem nessa semana para enfrentar, mas eu vou te dar essas duas dicas aqui. Se você quiser tocar em Jesus e receber o milagre, se você quiser ter uma semana abençoada e próspera, aprenda com essa mulher. Ela toca em Jesus com fé e ela toca em Jesus extremamente determinada. E é assim que as coisas acontecem na nossa vida. Eu sempre vejo
que as pessoas que conseguem reverter situações muito complicadas, as pessoas que conseguem viver aquilo que aparentemente parece ser até impossível, são pessoas extremamente determinadas e pessoas que têm fé, pessoas que acreditam. Você precisa ser o primeiro a acreditar na sua vida, na sua família. Você precisa ser o primeiro a acreditar em Deus e confiar em Deus e crer no Senhor, de que Deus está cuidando de todas as coisas e que Deus irá conceder para você a vitória. E também, uma outra coisa importante, você precisa estar determinado, determinada, porque é assim que você vai conseguir mudar o jogo, é assim que você vai conseguir mudar a tua vida e transformar a tua história. Que Deus abençoe, uma ótima semana para você, que Deus abençoe e proteja o teu coração e a tua vida, e a tua família e a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Um abraço e até a próxima semana. Fique com Deus.